Chegou o momento da nossa agenda do dia, gente. Olha só, o Ibovespa começou a semana ali andando de lado, fechou o pregão com leve queda de 0,08%. Mas é hoje o dia de divulgação de indicadores importantes, como a prévia da inflação de março, IPCA 15, além também dos detalhes da ata do Copom. Então, sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora com o Fabrício Voigt, que é economista e analista sênior da Warren Investments. Fabrício, muito bom dia e uma excelente terça-feira para você. Bom dia, Cássio. Bom dia, equipe da Band. Bom dia para quem está nos assistindo. De fato, a semana será excelente com indicadores importantes. Semaninha um pouquinho mais curta, né, devido ao feriado de Páscoa, mas também bastante importante. Inclusive, gostaria de começar a nossa conversa falando sobre essa expectativa aí para a divulgação da ata do Copom, né, já que o Banco Central pode ali diminuir as dúvidas do mercado sobre os próximos passos da política monetária, né? Será que vai ter ali um pé no freio ou a gente vai seguir com esse ritmo de cortes? De fato, a sinalização que o Banco Central deu após a reunião do Comitê de Política Monetária indicou para nós que talvez nós haveríamos uma redução dos ritmos de corte. É importante salientar que nós esperávamos cortes sequenciais de 0,5%, porém a divulgação da pré-ata foi de que nós teríamos mais um corte e não mais outros cortes de 0,5%. Isso sinaliza claramente que o Banco Central deve buscar aí um controle de política monetária um pouco menos forte. E aí a ata nos dirá pistas do que de fato podemos ter à frente. E, Fabrício, em relação também à divulgação da inflação na IPCA 15 de março, vai ser divulgado com uma expectativa de alta, mas em relação ao mês anterior, um pouco mais baixo também, né? Sim, né? Nós estamos enxergando o IPCA 15 para agora divulgado no dia de hoje, né? Hoje nós temos indicadores bem importantes, dois principais. Deve ficar na faixa de 0,30, 0,35. E esse é um indicador importante porque também vai nos dar pistas em relação a como vai ser esse controle de política monetária daqui para frente. Lembrando que os dois indicadores eles andam em conjunto. Hoje também tem CAGED, também que vai ser divulgado em breve. Então, são indicadores que vão nos dar um pouco mais de base para o que fazer, para entender melhor o que o Banco Central e o Comitê pensam. Fabrício, falando um pouquinho mais do mercado internacional, né? Nos Estados Unidos também a semana será ali de expectativa, pelo menos até sexta-feira, por causa dos dados, né, de despesas com consumo pessoal, o índice de inflação, que é um dos preferidos do Fed, né, o Banco Central americano. Sim, o PCI vai ser divulgado na sexta-feira, bem na Semana Santa, então esse é o indicador principal que vai dar também uma condução. Ontem nós tivemos algumas entrevistas difusas de diretores do Banco Central e um representante, alguns informando que haveria 3 cortes de juros de 0,25, outro informando que haveria apenas um corte e outro ainda falando que precisaria enxergar melhor a economia. Esse dado, em conjunto com o que já foi divulgado em relação à compra de novos imóveis, ajudam a também dar pistas de que se o Banco Central norte-americano manterá o que foi previsto lá atrás de cortes de 0,25 para a taxa de juros. A expectativa é que esses cortes possam acontecer a partir de junho. Por outro lado, a inflação ainda está com seu núcleo bem pesado no mercado americano, e quando a gente olha isso para frente, os indicadores ainda demonstram uma certa cautela por parte deles para um corte e não atrapalhar o ritmo de controle de inflação lá. Fabrício, ainda seguindo falando dos Estados Unidos, né, também a semana será marcada pela apresentação do PIB, né, na quinta-feira, antes aí dos dados aí também de inflação por lá. E pelo que a gente tem visto, a economia americana bastante aquecida, a projeção deve ser de alta? A projeção é de alta para o PIB americano, a economia permanece aquecida e esse é o principal motivo que faz essa cautela por parte dos diretores do Fed para tentar buscar o melhor controle, né? Uma política monetária leva de 6 a 9 meses para ter o efeito na economia, então sem esses indicadores de base, nós teríamos um problema para controlar a inflação. A inflação já foi muito elevada no mercado americano para os padrões deles ao longo dos últimos anos, por conta da pandemia, né? Todos os efeitos que nós tivemos, e o PIB deve vir ainda alto, o índice de consumo também deve vir alto. Então são vários indicadores que dificultam esse controle de política monetária e um corte adicional de juros, pelo menos antes do esperado. E Fabrício, para a gente iniciar o nosso giro aqui também, pelas principais regiões aqui, falar um pouquinho mais da zona do euro, que vai divulgar também ao longo da semana, né, o índice de confiança do consumidor de março, na quarta-feira, e também hoje a Alemanha também deve divulgar, né, seu índice. O que a gente pode esperar aí desses indicadores na zona do euro, já que aí está um pouquinho atrasado nesse processo também de corte de juros?
Esses são indicadores que vão ser importantes. O índice de confiança deve vir um pouco difuso, né, devido às crises geopolíticas que a Europa vem passando, né, guerra na Ucrânia, questão do controle mesmo do petróleo por parte da Rússia. Por outro lado, há um indicador importante, boa parte do Banco Central Europeu já vê um corte de juros, diferentemente do mercado americano, eles não se comprometeram com uma data específica para fazer esse corte, mas eles deram uma clara sinalização de que há sim grandes possibilidades de corte de juros, isso até ajudou a Bolsa Europeia a ficar, diferentemente da brasileira, um pouco mais elevada no dia de ontem. Perfeito, Mas a Fabrício. confiança deve vir bem. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa agenda do dia. Uma boa terça, um bom dia para você. Boa terça, Cássio, e fico à disposição de todos. Obrigado. Valeu, combinado. Bom, gente, 7 horas e 24 minutinhos. Vamos trocar de assunto porque é hora de conferir as manchetes de alguns dos